Olá! Na aula de hoje nós veremos como nós podemos fazer para trabalhar com os tipos de grupo, certo? Então, para começarmos, eu vou criar aqui no meu servidor, eu vou usar o próprio controlador de domínio como referência. Eu venho aqui na unidade C, eu vou criar aqui uma pasta chamada docs, certo? E eu quero poder utilizar vou usar essa pasta aqui como referência para as nossas configurações, certo? Então aqui eu vou criar só por uma questão de organização, eu vou criar uma OU, eu vou chamar essa OU de teste, dá OK. E dentro dessa OU eu vou criar aqui um grupo, certo? Então cliquei com direito, novo grupo. Então aqui em cima, né, no nome do grupo, eu vou definir o nome para ele. Eu poderia colocar simplesmente exemplo, né? Poderia usar isso aqui. Agora, como uma boa prática aí na nomenclatura dos grupos, você pode utilizar essa oportunidade, nesse momento, para poder definir qual é o escopo do grupo, né? Com base no nome aqui, eu consegui visualmente entender só pelo nome qual é o escopo do grupo. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer, eu quero esse grupo, exemplo, ele vai ser um grupo com escopo universal, eu poderia colocar GU, underline, exemplo. Como ele vai ser um grupo com escopo global, eu coloco GG, certo? De grupo global. Então, beleza, defini aqui GG, underline, exemplo, e vou configurar esse grupo como um grupo de distribuição. Lembram que eu falei para vocês na aula anterior que o grupo de distribuição ele não poderia ser utilizado para atribuição de permissões de segurança? Então, nós veremos isso agora em ação, certo? Então, defini aqui o nome do grupo, coloquei aqui que ele é um grupo de distribuição e vou dar OK. Bem, agora eu vou lá no meu File Explorer e vou tentar aqui atribuir permissões para aquele grupo que a gente criou. Então, vem aqui em segurança, editar, adicionar. Reparem aqui em cima que em selecionar este tipo de objeto, eu já tenho ali grupos, ali, ele aparece na minha lista, né, como uma opção. Só que quando eu puser ali, né, ó, GG underline teste, foi esse nome que eu dei, né? Deixa eu só confirmar aqui. Não, exemplo, desculpa. GG underline exemplo, certo? Quando eu der OK, ele vai dizer para mim, olha, eu não encontrei esse grupo não, um grupo com o nome GG underline exemplo. Por que que isso não vai, por que que ele deu essa mensagem aqui para mim? Porque ele procura automaticamente por um grupo do tipo segurança. Como esse grupo GG underline exemplo é um grupo de distribuição, então ele não listou para mim. Então o que que eu tenho que fazer aqui para corrigir? Como eu estou trabalhando com o Windows Server 2012 e o Windows Server 2012 ele já não dá mais suporte para nível funcional, né, um que existia antigamente, que era o Windows 2000 misto, não existe mais isso para o Windows Server 2012, então eu nem preciso me preocupar com o nível de funcionalidade do domínio. Antigamente eu precisaria me preocupar com isso, mas hoje eu não preciso mais me preocupar. Então, se eu vier aqui no grupo, eu consigo direto alterar o tipo do grupo. Então, eu não precisaria nem me preocupar com os participantes, certo? Eu automaticamente poderia alterar aqui. Então, já incluí aqui, já configurei como grupo de segurança. E dessa forma, eu já posso fazer a seleção lá dentro de docs, né? Então, eu venho aqui em segurança, editar, adicionar. E agora, ao colocar lá GG underline exemplo, ele vai trazer para mim o grupo. Ah lá, agora ele já selecionou e eu posso definir as permissões do jeito que eu preferir, certo? Então, com isso eu termino a demonstração aqui de como fazer a configuração do tipo de grupo, né? E mostrei aqui para vocês como esse tipo de configuração pode afetar aí o processo de atribuição de permissões e como eu posso reverter o processo se eu estiver fazendo ali, tiver selecionado apenas a opção de distribuição, ok? Bem, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula.